eu sei que o povo entrou. Ao vivo já. Olha os bastidores. Tem nada de bom? Puta merda. Ó. Tem 3. Ó. Tem 6. Tá vendo assim, ó? Tô. Quantidade de pessoas já tiveram. E aí galera, bom dia. O pessoal entrando aí, vamos aguardar um pouquinho, que a gente já inicia aí o conhecimento de hoje. Ó, tem aluno aí, balão entrando. Grande aluno meu aí. Ex-aluno, gente boa. Show, saudades. Ó, Ana Leonite. Mais tarde está aí com a gente. Firme pro TRC. Karine, Mainara. Pessoal aí da coordenação, secretaria do colégio. Show. Então vamos lá, galera, vamos começar então. A gente vai falar hoje, vou falar um pouco sobre radioterapia, né, de radiação ionizante, e falar da sua aplicação no tratamento do câncer de mama, né, que vem se difundindo muito aí, né, abrangindo a cada tempo que passa. É um método de tratamento, né, não muito invasivo, né, se comparado com cirurgia, e frequentemente milhares de pessoas faz uso desse tipo de tratamento. Então eu quero começar falando aí, né, um pouco sobre o Césio, né, que faz parte da nossa história aqui de Goiânia, né, do estado, porque muitas pessoas têm a ideia, né, que todo equipamento de radiologia, né, tem um grande risco. Então também gostaria de contribuir com essa informação, né, de como funciona essa emissão de radiação, a utilização dessa radiação, que a gente sabe também que a radiação não é somente utilizada para meios terapêuticos, né, mas também para meios diagnósticos, na sua fase, né, mais difundida no meio diagnóstico. Então, para a gente falar um pouco sobre o Césio, né, que aconteceu aqui, esse acidente radiológico de Goiânia, a gente tem que entender um pouco, né, sobre radiação. O Césio nada mais é do que um isótopo radioativo, né? Então, esse tipo de isótopo radioativo, o que acontece? Ele é produzido, né, por meio de fissão nuclear, aonde ele emite radiação o tempo todo. Então, 24 horas por dia sem cessar.
todo o tempo ele está emitindo radiação. O Césio 137, o número dele, né, 137, você tem outros tipos de Césio também, mas não são radioisótopos, não são utilizados para esses fins. O Césio 137, ele emite radiação, né, gama. E como que funciona isso aí? Esse isótopo, ele emite radiação o tempo todo, correto? Aqui em Goiânia, se utilizava esse Césio para fazer tratamento de radioterapia, tá? Não, esse Césio, ele não era utilizado para fazer diagnóstico, raio-x, tomografia, enfim, somente para tratamento de radioterapia. E o que acontece com esses isótopos radioativos? A cada tempo que passa, a cada dia, a cada momento que passa, esse isótopo radioativo ele vai perdendo energia, então ele vai ficando mais fraco. Então, a cada momento, ele perde a sua intensidade de radiação. E foi o que aconteceu com o Césio. Então, chegou um certo momento que o Césio ele já não era mais viável para continuar o tratamento. Mas como assim continuar o tratamento? Na radiação, a gente tem o fator de tempo, né? Então, se você fica exposto a uma dose, a um isótopo radioativo por 30 minutos, você recebeu uma dose X. Se você ficar por 1 minuto, você recebeu também uma dose X. Então, basicamente, quanto mais tempo você ficar exposto a esse tipo de radiação, a esse isótopo, mais radiação você vai receber. Mas como eu falei para vocês, né, anteriormente, que a cada momento o isótopo ele perde, né, essa energia, essa radiação, o que acontece? Em vez do paciente ficar 5 minutos para receber esse tratamento radioterápico, né, só lendo aqui os comentários, desculpa, em vez do paciente ficar 5 minutos para fazer esse tratamento radioterápico, por exemplo, ele passaria a ficar 10 minutos. Então, o que acontece? Acaba sendo inviável da seguinte forma: se você tratava 10 pacientes em um ano, né, durante os 12 meses ali, a cada mês, daqui 3 anos, em vez de você tratar os mesmos 10 pacientes, porque a fonte perdeu energia, né, como eu citei para vocês, você passa, né, a tratar somente 7 pacientes. Por quê? Cada paciente vai ter que ficar mais tempo na sala, né, no equipamento lá onde está o Césio, para receber a mesma dose de radiação. Então, chegou um momento que ele perdeu muita energia, né, e passou a ser inviável economicamente. Eu não consigo tratar mais 10 pacientes por dia, correto? Então, só estou tratando 7 pacientes por dia. Então, chega um momento que o que acontece? Essa fonte ela é trocada da seguinte forma: pega essa fonte, né, descarta ela corretamente. Então, a empresa que vende essa fonte, né, esse isótopo radioativo, em sua maioria ela era importada, né, não era fabricada no país na época. A empresa também ela faz a reciclagem dessa fonte radioativa, que foi o que não aconteceu com o Césio 137, né? Como todo mundo sabe, né, ela ficou aqui abandonada, aí foi achada, foi aberta, né, foi violada ali, porque essa fonte radioativa, como eu falei para vocês, no formato de Césio, né, que era utilizado para fazer esse tipo de tratamento, ela emite radiação o tempo todo. Então, ela né, em volta dela tem uma cápsula de chumbo, que o que faz? Barra essa radiação, não deixa essa radiação, né, sair para fora, assim não irradiando, né, outras pessoas e o ambiente em si. Então, a questão do Césio, né, que como eu falei para vocês, a utilização, estou só repetindo que tem algumas pessoas que estão entrando agora também, a utilização do Césio, né, 137, que era utilizado para tratamentos radioterápicos e não para equipamentos, né, de raio-x de diagnóstico convencional. Então, esses equipamentos de raio-x, de tomografia, que são bem usuais, né, todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter visto aí uma pessoa fazendo uma tomografia, ou até mesmo já fez uma radiografia, né, em si. Esses equipamentos, eles não têm nenhum isótopo radioativo.
A radiação é produzida através de energia elétrica, tá? Então, se tem ali uma aceleração de elétrons, não vou entrar muito bem no âmbito, né, que é um pouco prático, envolve um pouco da física, né? Esse também não é o nosso intuito, mas só para vocês terem ideia, se eu não tiver energia no equipamento de raio-x ou de tomografia, eu não consigo ter radiação. Então, simples, se tirar o equipamento da tomada, digamos assim, eu não consigo produzir, eu não consigo ter radiação, tá? Então, tem muitas pessoas que ficam com medo, nossa, o equipamento é perigoso, tudo mais. Você, literalmente, se o equipamento estiver fora da tomada, você pode desmontar o equipamento totalmente, né? Você não tem o risco de ser exposto a nenhuma dose de radiação. Então, essa diferença que eu queria explicar para vocês, da questão de um isótopo radioativo, né, e dos equipamentos que são utilizados hoje. Depois eu vou entrar no mérito também, assim, da questão da evolução, né, da utilização, que hoje não se utiliza mais isótopos radioativos. Essa função dos isótopos radioativos estão sendo o quê? Mudadas pelos aceleradores lineares, que são equipamentos, né, equipamentos aí que emitem radiação da mesma forma que eu falei para vocês, por meio também de eletricidade, né, e consegue fazer esses tratamentos radioterápicos. Voltando um pouquinho na história do césio, então, eu falei para vocês da questão de meia-vida, só para vocês terem ideia, para o césio chegar à sua meia-vida, a meia-vida é a metade da energia que ele tinha, gera, né, 30 anos. Então, fez o césio, na data de nascimento dele, digamos assim, após 30 anos ele perdeu metade da sua energia, só para vocês entenderem aqui. E o que acontece? O césio também, o césio 137, era na forma de um cloreto, como se fosse um sal, tá? Então ele é muito absorvido pelo solo, né? É muito fácil de se espalhar. Por isso que teve essa tragédia aqui em Goiânia, porque como ele era uma forma de um cloreto, como se fosse um sódio, né? Um sal, então ele se espalhou muito facilmente. Então ele contaminou o solo, contaminou árvore, né? Era um pó muito fino. Por isso que foi muito grande, né, essa ocorrência aqui do césio. E na evolução, a gente pensa também, mudando um pouco aqui, não é somente o césio que é utilizado, e sim também o cobalto 60. Tá? Principalmente depois desse acidente do césio aqui em Goiânia, eles mudaram o isótopo para o cobalto, tá? Cobalto 60. E o que acontece essa mudança? O interessante do cobalto, porque ele tem uma meia-vida menor, de 5 anos, né? E ele é na forma de um metal. E comparando os dois, né, como eu falei para vocês agora, da questão do césio e do cobalto, o césio, né, na forma de sal e o cobalto na forma de metal, como se fosse uma moeda, é muito mais difícil, né, disseminar o isótopo da forma que foi o césio. Então, depois que aconteceu isso aí, muitos equipamentos, essas fontes foram recolhidas, aí começaram a utilizar o cobalto 60 para esses fins radioterápicos. Enfim, então, o que acontece? Então, vamos entrar agora, basicamente, aqui no mérito do tratamento de câncer, né? Eu só queria fazer essa introdução mesmo para vocês, da questão do césio 137 e um pouco da utilização, para que foi utilizado, né? Qual que era a sua finalidade, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta aí? Se não estiverem entendendo bem, tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí. Estou à inteira disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Tem alguns alunos, algumas pessoas que são da radiologia, né? Algumas pessoas da enfermagem, de outros cursos, às vezes tem alguma pergunta, às vezes algum parente fez o tratamento na época, né, estava fazendo tratamento, ou está fazendo tratamento de radioterapia também. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à utilização, é só me falar que estou à disposição, tá? Só mandar aqui que eu abro e respondo para vocês de imediato, ok? Então vamos lá. Hoje, né, a questão da utilização da radiação no tratamento de câncer e abordando o tratamento de câncer de mama, hoje é feito por aceleradores lineares, né? É verdade que o micro-ondas dá câncer? Não.
as ondas de micro-ondas, né, elas agitam as moléculas de água, né, do alimento, digamos assim. Vamos pegar aqui o básico, falar de uma forma mais simples para todo mundo entender, né? Então o que acontece? Esses micro-ondas, o micro-ondas que você tem na sua casa, na sua residência, ele agita as moléculas de água que está dentro, né, do alimento. Então essas moléculas elas ficam agitando e essa movimentação gera calor, né, aonde aquece o alimento. Então o micro-ondas em si não tem estudo que ele gera câncer, até porque você pode ver na tela do seu micro-ondas, eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas foi uma pergunta muito bacana que é a dúvida, né? A tela do seu micro-ondas, você pode ver que ela tem um monte de risquinhos, pequenos quadradinhos. E aqueles pequenos quadradinhos lá é para evitar que as ondas de micro-ondas saem, né, fora do micro-ondas, como se fosse uma blindagem, né? Como eu falei para vocês, aí, o chumbo utilizado no tratamento, né, no radioisótopo para conter a radiação. Então essa telinha, né, ela protege para que essas ondas de micro-ondas não saiam, né, do micro-ondas. Agora, uma coisa que é interessante é você não ficar olhando, né, para dentro do micro-ondas quando ele estiver ligado. O que acontece? Com o tempo, né, o micro-ondas tem uma durabilidade muito grande, acaba lavando ali o micro-ondas e danificando, né, danificando ali essa telinha. Então algumas ondas de micro-ondas podem vir, né, em direção aos seus olhos e desenvolver alguma doença oftalmológica, ok? Então é isso que a gente fala, que você tem que ter o cuidado. Então essa telinha serve como uma proteção, como eu falei, e não ter a questão de ficar visualizando com o tempo, né, pode desgastar isso aí e você vir a desenvolver algum outro problema. Bem respondido? Show, beleza. Alguma outra pergunta que vocês querem fazer? Obrigado, Sibeli. Show. Valeu. Show, obrigado. Então vamos lá, vou voltar então. Se você abrir, né, ele estiver ligado, ele vai cessar, né, essas ondas de micro-ondas. Ô, Laricinha, valeu, obrigadão. Ele tem uma trava de segurança, abriu, ele fecha, né, mas sim, é perigoso. Não, acho que literalmente ali, pelo que entendo do air fryer, se tem como se fosse um metal, uma serpentina, e se tem como se fosse um ventilador dentro dele, ela gira, né, e encontro dessa serpentina, onde vai ter o ar quente, a serpentina vai aquecer, e esse vento vai fazer o ar quente circular dentro da air fryer. Eu tive na época do César, foi contaminado, não sei se seria esse o termo. Ele tem uma maior disposição a ter câncer? Então, boa pergunta aí. O que acontece? A gente tem a questão da dose de radiação, ela não quer dizer que a pessoa que foi exposta a uma alta dose de radiação, não quer dizer que ela vai ter os efeitos de imediato. Né? Eu recebi a dose aqui agora e estou tendo um efeito de imediato. Quando a gente fala de dose de radiação, é muito diferente de cortar o dedo, por exemplo. Né? Ou não. A gente pode pegar um exemplo de um corte de dedo, para você entender. Se eu pegar uma faca muito grande e bater com força no meu dedo e a faca estiver molada, pode decepar meu dedo. Né? Então, fiquei sem o dedo, cortou o dedo fora. Se eu estou ali descascando alho ou cortando a laranja e por, né, descuido, fez um corte pequeno no dedo, né, você vai sentir uma dor, mas comparado aos dois, vai ser bem menor. Então, na radiação também tem o mesmo efeito, porque tudo está ligado à dose que o paciente recebeu, entendeu? Então, vamos pegar, por exemplo, ele foi exposto. Sim, mas quanto tempo
ele foi exposto e qual a dose ele foi absorvido e qual a dose efetiva dele. Eu não vou entrar muito bem nos métodos de dose absorvida, efetiva, porque entra também um pouco de física aqui para a gente fazer os cálculos. Mas enfim, o que eu queria explicar para você é porque depende muito da quantidade de dose que seu tio recebeu. Mas sim, ele tem um maior risco de desenvolver algum câncer no futuro? Sim, com certeza. De uma pessoa que nunca desenvolveu, né, que nunca teve exposição a nenhum tipo de radiação, aumenta sim o índice. Mas é muito vago a gente falar que ele vá desenvolver ou até mesmo que ele venha desenvolver o câncer, né, por conta do Césio-137. Porque o câncer está ligado a vários fatores, fatores alimentares, fatores genéticos, né, principalmente alimentares, do modo de vida que a gente vem tendo hoje, está ligado intimamente ao desenvolvimento do câncer. Então não quer dizer que todas as pessoas que foram expostas ao Césio-137 desenvolveram algum tipo de câncer. Tem pessoas que teve uma exposição bem próxima e elevada e não desenvolveu nenhum tipo, né, de patologia aí subsequente à exposição. Então não, é um pouco vago a gente falar, mas com certeza, obviamente, uma pessoa que é exposta a um nível de radiação que sem nenhum tipo de cuidado, né, aumenta sim os riscos de desenvolver. Beleza? Show. Alguma outra pergunta, galera, que vocês querem fazer? Pode ficar à vontade aí. É bacana essa interação, né? Eu sempre costumo falar para os alunos que o bacana da aula é quando os alunos se interagem, né? A gente vai conversando e vai fluindo bem bacana. Aí também é vago, porque depende muito da patologia, da região que está, você já falou que está na cabeça, mas do tipo que é, né? Então, tem vários fatores que estão, que podem influenciar ou não a vir desenvolver um câncer ou não. Na maioria, vários cistos, alguns, dependendo do tamanho, são retirados, né, por meio de cirurgia. Alguns tomam algum medicamento para que eles não cresçam, né, parem ali e a pessoa vive, né, com isso aí a vida toda. Então não tem como a gente precisar, né? É igual a gente fala de câncer. Quando a gente fala câncer, né, a gente está falando de algo que tem vários tipos de câncer. Não tem só um, dois tipos. Então, uma coisa interessante para vocês terem ideia aí, não quer dizer que a radioterapia ela vai ser utilizada para todo tipo de câncer. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração também é a questão se o câncer, né, aquele tipo de tumor, ele é radiosensível. Como assim radiosensível? Peraí só um pouquinho, o celular da rádio. Tá, peraí. Como assim radiosensível? Se o tumor ele não apresentar uma radiosensibilidade, peraí só um pouquinho, galera. Quais os efeitos colaterais a nível celular da rádio da beleza? Show de bola. Vou responder aí. Vou só terminar o raciocínio aqui e já respondo em seguida. O que acontece? Tem muitas perguntas aqui e o que acontece aqui, galera? Pera aí um pouquinho. É porque vocês estão mandando a pergunta, as perguntas estão subindo, tá? E às vezes sobe lá e eu esqueço de responder. Porque toda vez que vai mandando aqui, vai subindo as perguntas. Então, se eu não responder ou esquecer, vocês mandam aqui de novo. Aí eu vou falar da questão da radiosensibilidade só para a gente fechar um assunto e eu vou entrar no outro, beleza? Peço desculpa aí, mas vamos tirar a dúvida de todo mundo. Então o que acontece? O tecido, o câncer, né, ele tem que ser radiosensível. Como assim radiosensível, professor? Ele tem que ter uma sensibilidade à radioterapia. Quanto maior sensibilidade o câncer tem, aquele tipo de câncer tem à radioterapia, mais rápido e mais eficaz também e menos dano, porque esse é o maior, a importância maior, menos dano o paciente vai ter. Por quê? Se o tecido, o tecido que está ali, o câncer, né, não for radiosensível, acontece que o paciente acaba lesionando muito tecido adjacente e não tendo um resultado tão eficaz. Então, às vezes, a radioterapia, às vezes não, óbvio, né?
a radioterapia ela não vai ser indicada em todo tipo de câncer, né? Vai ser junto com o oncologista e também o radioterapeuta, porque o radioterapeuta ele também tem que avaliar o tipo de câncer e ver se o tecido ele é radiosensível, porque senão a dose de radiação empregada diretamente no câncer vai acabar lesionando também os tecidos sadios. E essa questão de lesionar e de também alta dose em tecidos sadios pode vir a desenvolver outro câncer também. Então isso tudo tem que ser avaliado. Beleza? Caixa de perguntas. Sim. Tem uma caixa de perguntas aí do lado. Se vocês mandarem, aí fica salvo para mim, tá? Se vocês usarem a caixa de perguntas que fica aí do lado. Muito obrigado aí. Aí fica, me ajuda. Mas se vocês não conseguirem, podem mandar aí. Laricinha perguntou aqui, fala um pouquinho sobre a importância da mamografia para o diagnóstico do câncer de mama, já que muitas mulheres deixam de fazer o exame por conta do desconforto. Muito bem, vamos lá então. Mamografia, show. A questão da mamografia tem que ter alguns cuidados, né, na questão de orientação. O próprio técnico de radiologia ele tem que ter um cuidado até na questão de posicionamento, de conversar com o paciente, né? Não só chegar, posicionar e realizar o exame. O que influencia? Principalmente as mulheres que estão, né, no período menstrual, que as mamas incham, ficam mais sensíveis, se gera ainda um desconforto ainda maior, tá? E a questão da importância da mamografia, teve até um vídeo, se eu não me engano, em 2016, 2017, tem uma mulher que fala, né, no YouTube que a mamografia causa câncer, que é muito perigoso, que tem uma máfia da radiologia, que o pessoal não fornece um protetorzinho aqui de tireoide, aí dá câncer de tireoide, então é uma máfia, Aí até usa o nome do Drauzio Varela, né? Aí ele pega, depois ele até fez um vídeo lá falando que não tinha nada a ver e tudo mais. O que acontece? A dose de mamografia ela é bem menor, por exemplo, que a gente for pegar uma radiografia de tórax, que é muito comum as pessoas fazerem, né? Quando estão ali com um desconforto nas vias aéreas, às vezes gripe muito forte, né? Principalmente nessa época de coronavírus, acaba se fazendo muita radiografia de tórax para ver se os pulmões estão, né, sem nenhum tipo de secreção, se estão ali 100%. Então, se a gente for fazer uma comparação, a dose de radiação na mamografia ela é muito pequena, comparado, como eu falei para vocês, ao raio-x de tórax. E também, essa questão, até eu citei do protetor de tireoide, o protetor de tireoide, ele é um objeto, né, que tem ali um material pumblífero. O que é um material pumblífero? Ele é como se fosse o chumbo, ele barra a radiação, né? Tem alguns que tem até uma lâminazinha bem fininha de chumbo. Então isso é bem simples, é como se fosse um avental descartável que você usa no hospital. Colocou, é bem simples de colocar, tirou, vem um outro paciente, coloca também. E o próprio equipamento, ele descendo dele ali, né, abaixo dele, ele também tem uma proteção pumblífera para evitar que dose de radiação secundária. O que é uma dose de radiação secundária? É aquele tipo de dose de radiação que ela não é benéfica, correto? Ela não tem finalidade, porque a radiação, no caso da mamografia, a radiação produzida, a finalidade é fazer uma imagem da mama. Então o próprio equipamento, ele tem uma proteção para que, caso alguma dose, né, que seja dispersa, que venha de radiação secundária, ou saia do foco principal, não atinja o paciente. Então, o que acontece? Essa questão da mamografia é um exame 100% seguro, tá? O técnico de radiologia, quando bem instruído, a questão de posicionamento do paciente, conversar com o paciente, explicar para o paciente como é feito, isso é função do técnico, tá? Não somente chegar a posicionar o paciente e ter essa sensibilidade, porque obviamente o corpo humano, a nossa anatomia é muito diferente de uma pessoa para outra. Então tem mulher sim que vai ter uma grande sensibilidade na mão muito maior do que outra. Então o próprio equipamento, o próprio compressor que precisa, isso é necessário para ter uma imagem de qualidade, também para você conseguir ter um diagnóstico melhor. Então a questão da compressão, ela não é substitutiva, tá? Tem que ser feita essa compressão, tá? Isso é importante fazer.
é necessário fazer, mas ela pode ser feita de forma, né, com calma, conversando com o paciente, de forma que o paciente também tenha ergonomia, que é muito importante em todo procedimento de radiodiagnóstico, pensar na ergonomia do paciente durante o procedimento. Porque quanto melhor, mais relaxado o paciente estiver, melhor também vai ser o resultado diagnóstico, né? Mas a Larissa perguntou, a Laricinha perguntou, acho que está bem respondido aí, né, Laricinha? Tranquilo? Outra coisa que eu queria... Isso aí, eu até esqueci aqui, muito obrigado. Eu estava falando da questão da compressão, a gente está falando de câncer de mama mulher, homem também tem incidência de câncer de mama, tá? Eu mesmo já tratei homem com câncer de mama no hospital, com radioterapia, então também se tem incidência, né? Embora muito menor, mas se tem incidência sim de câncer de mama em homens. E a questão da mamografia é também da mesma forma, tá, galera? Se faz do mesmo jeito, os mesmos posicionamentos, a questão da compressão também, da mesma forma que é feito na mulher, também é feito no homem, ok? E também cirurgia, se for necessário, radioterapia, tá? Também é utilizado. Com frequência ou apenas quando sentir algo diferente? Sentir algo diferente, né? Não tem necessidade, o homem não precisa fazer tratamento, como a gente fala, né? Exames periódicos voltados, né, para a mama. Somente quando sentir algum desconforto ali na região, sentir algum nódulo, aí sim é necessário fazer. Não tem precisão, né, de se fazer exames periódicos como no caso das mulheres. Deixa eu ver, alguém mandou uma perguntinha aqui. Radioterapia e quimioterapia. Então, mandou uma pergunta aqui para mim. Quais efeitos colaterais a nível celular da rádio e quimioterapia? Vamos lá. O que acontece? Vamos lá então. Na radioterapia, eu vou entrar um pouquinho da física aqui só para vocês entenderem aqui, tá? Em questão de radiação, para vocês terem uma noção, tá? Mas vou tentar falar da forma mais simples possível para que vocês entendam também e a gente consiga interagir melhor. O que acontece? Só para vocês terem ideia, a radiação que sai do equipamento de raio-x, né, da tomografia, da radioterapia, né, ela é uma radiação com alto poder de penetração. Só para vocês terem ideia aqui, fazer um link. Ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É muita coisa. Pô, professor, como assim 300 mil quilômetros por segundo? Imagina você andando a 300 quilômetros por hora, como se fosse um carro de Fórmula 1. A 200 quilômetros por hora é muita coisa, né? 200 quilômetros por hora. Então, se você andar a 200 quilômetros, né, em uma hora, você percorreu 200 quilômetros. A radiação, aí a gente está falando por hora, no carro, né, no nosso carro lá, na moto, tudo, quilômetros por hora. Então, se eu andar 100 quilômetros, em uma hora, 100 quilômetros por hora, em uma hora eu percorri 100 quilômetros. A radiação, ela viaja, né, na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se passou um segundo, ela viajou a 300 mil quilômetros. Então, a cada segundo, você tem uma distância percorrida de 300 mil quilômetros. É muita coisa, né? Então, só para vocês entenderem. Em nível celular, a radiação, ela vai interagir da seguinte forma. Quando a pessoa é exposta à radiação, as células, ela vai responder, né, o efeito que a gente fala é por meio de hidrólise. Ela vai interagir, né, com essa parte de água ali, de líquido da célula, da seguinte forma. Primeira forma, ela pode quebrar a sequência, né, de DNA da célula. Aí vai ter dois efeitos. Ou a célula vai morrer, ou ela não vai conseguir se multiplicar.
Então, no caso do sangue, do câncer, né, a radiação vai bater lá no câncer, vai ser direcionada, no caso da radioterapia. Depois eu vou entrar um pouquinho do assunto aqui para vocês entenderem. Ela vai ser direcionada lá no câncer. Na hora que ela bater lá no câncer, ela vai matar essa célula por meio de hidrólise, ou também quebrar a sua sequência de DNA. Quando quebra a sequência de DNA, ela não consegue se multiplicar, né? Então, se ela não se multiplicar, fim. E matando também, batendo nela, você mata ela, né? Ela também morreu, com certeza também não vai conseguir se multiplicar. Então, em nível celular, a radiação vai interagir desta forma. Mas dependendo da dose também, essa quebra da sequência de DNA pode gerar mutação. Então, por isso que é importante a questão de radiação nos tecidos sadios. Porque uma dose mal direcionada em células saudáveis, tá? Isso aí eu estou falando mal direcionada. Isso aí na radioterapia é praticamente zero, tá? Mas tem, por isso que o técnico, né, que desenvolve esse tratamento, ele tem que ser bem treinado, tem que ter atenção durante o procedimento, né, durante o seu horário de trabalho ali, é atenção 24 horas. Então, você tem que ter atenção, porque o que acontece? Entrando no mérito aqui, vamos ver se eu consigo finalizar. O câncer, às vezes, não tem tamanho de 5 centímetros, 10 centímetros, né? Então, eu posso ter tumores pequenos, de 2 centímetros ou até a nível celular, né? O que acontece? Se é a nível celular, não consigo ver, não consigo tocar, mas tem tumor ali, tem câncer ali. A radiação, ela tem que ser direcionada no local que está o tumor. Se for realizado um mau posicionamento, então, em vez de você estar tratando tumor, você está tratando tecido saudável. Aí você tem dois problemas. Em vez de você para, né, de matar, né, essas células cancerígenas e acaba atingindo células saudáveis. Então, o câncer que está ali a nível celular, ele vai desenvolver novamente, e aonde ele não tinha câncer, pode vir a desenvolver câncer. Entendeu? Então, a radiação, você tem vários protocolos que, para fazer esses tratamentos radioterápicos, né, é muito mais complexo, né, do que fazer um exame de raio-x ou de tomografia. Então, o posicionamento é preciso, os vários acessórios, você tem vários acessórios que são utilizados. Então, o que acontece? É muito criterioso, entendeu? Mas a nível celular, é isso que acontece. Não sei se ficou bacana aí a explicação, não sei se deu para entender. Ficou tranquilo? Alguém tem alguma outra pergunta? Eu vi que foi muitas perguntas aqui e eu estava falando, eu não consegui ler, tá, gente? Vocês me desculpem novamente. Aí, se vocês mandarem na caixinha do lado aqui, eu aperto aqui e fica salvo as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí agora, pode mandar abraço. Quando ninguém vai fazer nenhuma pergunta, eu vou voltar para a mama aqui então. Tratamento de câncer de mama. Então vamos lá. É muito comum. Aí depois eu vou falar também sobre quimioterapia, que ele até falou lá a nível celular da rádio e da quimioterapia. Eu vou voltar lá também e vou falar um pouco de quimio, tá? Da questão da utilização das duas que pode ser utilizada. A radioterapia, ela é muito utilizada após a lumpectomia, ou também conhecida como mastectomia parcial da mama, tá? O que acontece? Após essa mastectomia parcial, ela também tem mastectomia radical, né? Que é mais difundado quando a gente fala de mastectomia do que lumpectomia, mais fácil de vocês entenderem aí às vezes. Durante a cirurgia conservadora da mama, que seria a mastectomia parcial, é muito comum se utilizar a radioterapia para matar qualquer vestígio
né, do câncer que está ali naquela mama. Então, às vezes é comum você ver uma pessoa que fez essa mastectomia parcial, essa cirurgia conservadora da mama, e realizar a radioterapia. Porque ela consegue, como eu falei para vocês, ela trabalha a nível celular, ela consegue matar, né, os vestígios celulares do câncer, tá? Então, o que acontece? E também é importante para a questão da recidiva, né? A questão da volta do câncer de mama. Porque não quer dizer que a mastectomia seja suficiente, ou que a quimioterapia seja suficiente, ou que a radioterapia seja suficiente. Então, esses três, né? A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, elas podem ser utilizadas em conjunto. Então, às vezes, se faz uma cirurgia, depois se faz um tratamento com quimioterapia e radioterapia. Não quer dizer que seja nessa sequência, né? Mas costuma ser após a cirurgia a utilização da radioterapia. E pode ser utilizado em vez da cirurgia, que a cirurgia literalmente é invasivo, né? E também está ligado muito à questão estética da mulher. E a radioterapia é muito importante pensando por esse lado estético também, né? A gente vai ter uma palestra mais tarde aí com a psicóloga, né? Falando dessas questões aí que estão ligadas, porque também é muito importante a gente pensar nisso também, né? Não, a gente fala somente de tratamento, mas os efeitos desse tratamento para a mulher. E visando isso aí também, a radioterapia, como não é um tratamento invasivo, né? O máximo, né? A base se usa aí um tratamento externo, né? A gente fala radioterapia, você tem dois modelos, que é a bracterapia e a teleterapia, né? Que a gente fala, ou radioterapia externa. A teleterapia e a radioterapia externa é a mesma coisa, é um tratamento feito externamente, diretamente na mama, correto? Já a bracterapia, depois no final vou falar também um pouco sobre isso aí, é um tratamento feito internamente já na mama, onde a radiação, a dose de radiação está interna na mama, mas é pouco comum. Mais comum é a radioterapia externa ou teleterapia. O que acontece? Como eu falei para vocês, a questão da radioterapia, por ela não ser invasiva, não vai fornecer nenhum tipo, né, de alteração na mama, correto? Pode ter alguns efeitos colaterais? Pode. Um inchaço, vermelhidão, pode surgir também radiodermite, correto? Mas questão de alteração anatômica na mama não tem, porque não é um processo invasivo. Então, a radioterapia, sendo utilizada na mama, para a mulher faz ali as suas sessões de radioterapia, né, não sofre nenhum tipo de alteração e consegue, né, ter a vida normal. Não tem um pós-operatório, né, que a pessoa fica ali alguns dias de repouso, né? Questão de dreno também utilizada após mastectomia. Então, é um procedimento, como eu falei, né, desde o início, não invasivo. E esse é um dos benefícios muito grandes da radioterapia, né, na questão do tratamento do câncer de mama. Ok? Alguma outra pergunta vocês querem fazer aí? Então vamos lá. Na questão do acelerador linear, como eu falei para vocês, do tratamento do câncer de mama, o que acontece? Como que funciona esse tratamento? Tá? Como eu falei para vocês, é feito de forma bem criteriosa, né? Você tem vários processos que é passado, né? Desde o planejamento até a execução. Então, eu vou falar desde o planejamento do tratamento e vou seguindo até o final, correto? Primeiramente, né, a mulher, após a descoberta e passado o tratamento, né, de radioterapia para ela, como eu falei para vocês, não é todo câncer de mama que vai ser tratado com radioterapia, né? O que acontece? O primeiro passo é fazer o planejamento
do tratamento. Hoje já tem uns 10 anos, principalmente aqui no país, né, está sendo bem difundido e está evoluindo a questão da radioterapia 3D. Como assim 3D? O planejamento radioterápico feito ali é feito em 3 dimensões, de forma que é muito benéfica para o paciente. Em que sentido? Esse planejamento é utilizado formas de tomografia, então o paciente lá está com câncer, ele vai e realiza uma tomografia computadorizada. As imagens dessa tomografia é mandado para o setor de radioterapia. Lá no setor de radioterapia tem uma sala de planejamento. Então, aonde vai ser feito um planejamento, né, de toda a estrutura que vai ser irradiada. Então, nesse planejamento 3D, o radioterapeuta, né, executa esse planejamento, ele consegue preservar uma grande quantidade de tecido saudável, que é, como eu falei para vocês, uma questão importantíssima, né, quando se utiliza a radioterapia, que é a preservação do tecido saudável. Então, feito o planejamento, ele vai planejar aonde a dose vai ser, né, colocada, administrada, e todos os tecidos adjacentes, saudáveis, vai ser feita uma preservação. Essa preservação é feita por meio de colimação. Então, o próprio acelerador, esse próprio sistema, né, após que é feito, o próprio sistema, ele calcula também, após os desenhos todos realizados ali, é uma coisa mais técnica, estamos falando de forma mais abrangente, o próprio sistema ali, ele vai ser feita uma colimação para que a radiação seja direcionada somente ao tumor, preservando assim os tecidos saudáveis, correto? Isso é a base. Assim, na radiologia tudo se baseia assim, que a radiação seja direcionada ao que precisa, ao que não precisa, ela seja o que? Colimada, não seja dispersa, correto? Então, feito o planejamento, junto ali com o radioterapeuta vai fazer o planejamento, tudo bonitinho. A paciente vai lá no simulador, hoje já é comum aqui no estado tem já um simulador, esse simulador o paciente fica lá somente, ele existe, né, somente para fazer a simulação do exame. O que é a simulação do exame? É muito comum vocês verem, né, pacientes que fazem tratamento de câncer de mama com algumas marcações aqui na região da mama. Essas demarcações são importantes porque essas doses de radiação, elas são fracionadas, elas não são administradas tudo de uma vez, tá? Por que eu tenho essas marcações? Porque, só para vocês entenderem aqui a questão de forma fracionada, tá? A dose de radiação, é prescrito lá uma dose de radiação de 100 grays, né? Uma dose de radiação, para o paciente receber. Ela não vai receber os 100 grays de uma vez só, até porque se acontecer isso, o paciente pode ter vários efeitos colaterais e daqui a uns anos, né, ele pode vir a desenvolver câncer de mama posteriormente, pode acontecer, algum outro tipo, em alguma outra região de câncer. Então, a forma fracionada, só para vocês entenderem, então se ele tem 100 grays, correto? Para ele receber os 100 grays, o radioterapeuta, junto com o físico, vai fracionar. Fracionar é o quê? Dividir essa dose, correto? Então, cada dia, ela vai tomar uma dose. Então, vamos supor, é só para vocês terem uma ideia aqui. 100 grays, então essa dose vai ser dividida em 4. Então, a cada dia, ela vai tomar 25 grays. Isso é forma fracionada, tá? Então, é a mesma coisa, né? Se você pegar 100 litros de água, para vocês entenderem, tá? Para ficar de mais fácil entendimento, se você tomar 10 litros de água por dia, né? Você vai demorar 10 dias, literalmente, para tomar os 100 litros. É assim que funciona a radioterapia externa. E por isso que eu tenho as demarcações, porque comumente esses tratamentos radioterápicos durarem 4, 3 semanas.
Então, assim, não tem um padrão, tá, gente? Como eu falei para vocês, a anatomia, o câncer, tudo envolve, tá? Da paciente, tipo de câncer, tudo envolve para o radioterapeuta que vai prescrever, né? Literalmente, a gente fala prescrever medicação, mas prescrever a dose do paciente. E quem executa a dose é o técnico, né, de radiologia, correto? Então essas demarcações, após feita, aí eu falei, né, faz a tomografia, fez o planejamento 3D, beleza, o radioterapeuta fez, então a dose vai ser colimada, aí vai para o simulador para fazer as demarcações. Então, aí ela vai para o simulador, vai fazer as demarcações. No próprio simulador, após feitas as demarcações do campo de radiação, é feita uma radiografia, ou pode ser feita até uma tomografia. O próprio equipamento pode ter essa função de fazer a tomografia. Porque não quer dizer que após o planejamento feito lá de inicial, é só fez aquele planejamento, vai para o simulador e marca. Não. Lá no simulador também é feita uma demarcação. Aí o radioterapeuta vai olhar e vai ver se a dose, se o campo de radiação está direcionado ao tumor. Então, como eu falei para vocês, são vários processos, né? Isso demora. Às vezes o paciente vai e faz a tomografia, aí espera uns 3, 4 dias para fazer o planejamento. Aí depois todo esse planejamento é lançado, né, lá para o simulador. Aí quando esse planejamento é lançado para o simulador, o paciente vai lá de novo no setor de radioterapia e faz, né, a simulação do tratamento, onde é feitas as demarcações. Depois que é feitas as demarcações, somente depois das demarcações e o radioterapeuta vê que as demarcações, o campo está correto, aí sim que ela vai para o acelerador linear, tá? O próprio acelerador também faz o planejamento, mas a questão da utilização do simulador e do acelerador é porque o acelerador literalmente para tratamento, porque tem custo, né? São equipamentos, o acelerador linear custa milhões de reais, mais de milhão, mais 1,5 milhão, 2 milhões de reais de equipamento, fora a instalação do equipamento. E um simulador desse também, que tem que seguir o mesmo padrão do simulador, custa também acima de milhões de reais. Então são equipamentos muito caros. Tudo que é radioterapia, que a gente fala de radioterapia, tem um valor imposto muito grande, tá? Quando se faz químio, tem possibilidade de voltar o câncer? Aí igual eu falei para vocês, né? Essa questão da recidiva do câncer, né? Isso pode acontecer. Não só químio, mas após a cirurgia, após a radioterapia, pode acontecer de voltar o câncer sim. Por isso que pessoas que passam por qualquer tipo de tratamento de câncer, seja ele químio, rádio, cirurgia, é feito um acompanhamento a cada 6 meses ou até antes. Isso depende muito do tipo de câncer. A pessoa faz exames periódicos, mas costuma-se, né, no mínimo fazer 1, 2 vezes por ano, tá? Isso é o mínimo. Eu acho que acaba 2 vezes por ano, a cada 6 meses faz-se um check-up geral, né? Vai lá para o oncologista da pessoa, para o médico oncologista, né, avaliar se voltou ou não. Então, pode acontecer sim de voltar, correto? Então vamos lá. Questão de forma fracionada, então vamos lá. A questão das demarcações. Espera aí, galera, tem uma pergunta aqui. Eu não abri. Fala. A questão das demarcações. Essas demarcações é importante. Não quer dizer também, como eu falei para vocês, após fazer as demarcações no simulador, né, manda lá para o acelerador, vai fazer as 30 sessões ou 20 sessões. Não. Todo serviço de radioterapia é imposto nele um check-filme, né, que a gente fala. É checar se o campo de radiação ainda continua, né, direcionado ao tumor. Para vocês entenderem, é muito criterioso, como eu já falei para vocês, a questão da radioterapia. Então, tem vários protocolos que devem ser seguidos. Então, a cada 8 sessões, isso também depende da rotina do local e tudo mais. A cada 8 sessões de radioterapia, é feito um check-film, 8, 9 ou até menos, dependendo do tipo de tratamento do paciente. Às vezes, a cada 3 sessões já faz um check-film. Aí se faz uma radiografia ali, se manda lá para o radioterapeuta olhar essa radioterapia e ver se está tudo ok. Porque o que acontece?
durante 20 dias, 20 sessões, ou durante um mês, ou uma semana que seja, ou 2 semanas, o paciente ele pode perder massa corporal ou pode ganhar massa corporal. E quando a gente fala de câncer, a gente trata centímetros, milímetros, é coisa muito pequena. Então, essa perca ou ganho de massa corporal influencia sim no campo, porque essas demarcações, se eu ganhei massa, ela vai sair fora, né? Então, aí o que acontece que eu falei para vocês, em vez de estar tratando tecido saudável ou tecido cancerígeno, estou tratando tecido saudável. E isso não pode acontecer na radioterapia. Então, esse protocolo, ele é seguido. Então, o paciente entrou, fez ali 4 sessões, 5 sessões, como eu falei para vocês, varia, né, do tipo de protocolo e do tipo de câncer, tratamento que está sendo realizado, o paciente se faz um check-film para saber que a dose de radiação está sendo direcionada ao tumor, ok? Vamos lá, o Ednuzão aí, ó, grande aluno, show de bola, obrigado, Ed. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Tratamento monitorado. Ah, muito bem. A Geisa perguntou. Vamos falar também um pouco do tratamento, da função, literalmente, então, do tratamento, como que funciona. A paciente, ela entra dentro do acelerador linear. Dentro desse acelerador linear, eu tenho vários acessórios que podem ser utilizados, correto? Esses acessórios, eles têm vários formatos e vários jeitos de configuração. Por que ele tem vários jeitos de configuração? Porque eu tenho vários tipos de ser humano, vários tipos de pessoas, vários tipos de pacientes. Maior, menor, né? Isso aí influencia. Então, os acessórios, eles têm que fornecer, como eu falei para vocês, é importante, ergonomia durante o tratamento. Porque o paciente tem que ficar imóvel. Se o paciente movimentar, né, o campo sai fora do lugar, então não pode. Então, cada paciente ele vai ter uma configuração no acessório. Então, como eu falei para vocês, o acessório ele já é projetado para vários tipos de paciente. Então, quando, um exemplo, entrou uma pessoa X, né? Vamos supor que ela usa rampa de mama, que é comum para fazer tratamento de câncer de mama, utilizado, né? A rampa de mama. Então, a própria rampa de mama, que é bem específica, ela tem várias configurações. Então, saiu o paciente Y, vai entrar o paciente X, normalmente se muda toda a configuração da rampa de mama. Então, por quê? O formato da angulação do braço do paciente, né, é diferente de um paciente para outro. E o que vai acontecer nisso aí também? Além dessa mudança da rampa de mama, após ser feita, e também a imobilização do paciente, que eu não tinha citado, que é importante, o paciente tem que ficar, durante o tratamento, parado, ele não pode mexer de forma alguma, porque senão o que acontece? Eu deixo de tratar o tumor e passo a irradiar, eu deixo de irradiar o tumor e passo a irradiar o que? O tecido saudável. Então, o que acontece? Após feita todo o posicionamento do paciente de forma que o paciente fique bem, né, confortável, isso também é importante, às vezes não consegue ter tanto esse conforto, não é possível ter, né, principalmente no tratamento de câncer de mama, por conta das lesões, né, que se dá na mastectomia radical, principalmente nos linfonodos axilares, o paciente tem uma grande imobilização, né, do braço. Então, às vezes é um pouco desconfortável para o paciente, porque a gente se pensa assim, tá, na ergonomia do paciente, mas às vezes o paciente também não fica tão confortável assim, é um pouco desconfortável o tratamento do paciente. Por isso é ali que o pessoal tem que ter o quê? A questão de posicionar rápido, de fazer também o exame rápido, mas de forma precisa. O importante é precisão do exame, tá? Que isso tem que se levar, ou durante o tratamento, tratamento. Durante o tratamento, a precisão da dose aplicada no local do tumor. Isso é a primeira, segunda, terceira, quinta, a 20ª coisa mais importante na radioterapia. O que acontece? Após o posicionamento do paciente, de forma que ele posicionou, ficou bacana e imobilizado, de forma que ele não pode se mexer,
o técnico vai sair de fora, tá? De dentro da sala de radioterapia, e anexa aonde fica lá o acelerador linear, que é dentro da sala do acelerador, que a gente fala da sala de radioterapia, a sala do acelerador linear, tem uma sala anexa, tá? Onde é feito o tratamento, correto? Nessa sala anexa, eu tenho todo o comando do acelerador linear. E como que eu vou ver o paciente? Eu tenho uma câmera. Essa câmera ela já é direcionada, é aberta, né, toda aberta, direcionada na mesa de tratamento. Então, durante o tratamento, durante que eu vou aplicar a dose no paciente, eu vejo o paciente através de uma câmera, tá? Em tempo real, obviamente. Então, eu estou aplicando a dose, eu estou olhando para a tela, para a câmera, né? Um monitor, né? Ligado ali, uma televisão, e eu estou ligando. Se o paciente movimentou, eu paro a dose na hora. Parei a dose, entro dentro da sala, vou lá ver o paciente, reposiciono o paciente novamente e continuo a dose. Às vezes o paciente vai espirrar, está com uma coceira no nariz, pode acontecer, isso acontece, né? É comum acontecer. Por isso que é importante a questão da atenção. A pessoa que a pessoa que aplica a dose de radiação, que executa, né, a dose prescrita pelo radioterapeuta junto com o físico, ela tem que ter atenção durante a aplicação dessa dose. Então ela vai ver o paciente ali, qualquer movimentação que tenha dentro da sala, para a dose, entra lá dentro da sala, conversa com o paciente, tá tudo bem, entra, oh, me desculpa, me xinga, é normal acontecer, reposiciona, continua a dose. Na hora que você para a dose, né, o equipamento, se desligou o equipamento para a dose na hora. Ele não vai movimentar mais, ok? Então, o que acontece? E isso, só para vocês terem ideia de vários processos, desde do planejamento que eu falei para vocês, né, até a execução do exame, dessa questão da câmera, o próprio equipamento, ele também tem vários checklists que é feito. Só para vocês terem ideia, hoje nessa questão do planejamento 3D, essa questão aí da aplicação de doses ser exatamente igual feito no planejamento, o que vai acontecer nisso aí? Se a mesa não estiver erguida do jeito que foi feito o planejamento, se o gantry não estiver rotacionado da mesma forma que fez o planejamento, se a porta do acelerador linear não estiver fechada, se a dose que foi colocada não for a mesma do planejamento, você não executa a dose. O próprio equipamento, ele cria, o próprio acelerador linear hoje, ele tem ferramentas de proteção, né, para o paciente literalmente. Porque se o técnico for posicionar de qualquer forma, isso não pode acontecer de forma alguma, mas se ele for posicionado de uma forma que ele não tem atenção, o próprio equipamento ele barra e vai aparecer lá no visor lá. O que está acontecendo? É tudo em inglês, né? O equipamento de radioterapia é tudo em inglês. Então, uma porta mal fechada já não aplica a dose. E a questão da câmera. Eu posso ter o equipamento, tudo belezinha. Se a câmera que fica lá dentro da sala estragar, eu não posso aplicar a dose. Se o monitor, né, que eu vejo ali a câmera ali, a imagem, estragar, também não se aplica a dose de radiação no paciente. Não pode aplicar a dose de radiação no paciente. Isso aí é segurança a mais. Antigamente não existia isso aí. Literalmente o técnico posicionava, né, da forma que estavam as marcações, com a atenção dele. E alguns, essa questão de deslocamento da mesa, deslocamento do gantry, isso não existia. Mas só para vocês terem ideia dessa questão de radioterapia, o tanto que é criterioso a aplicação de radioterapia. Então, se um parente seu está fazendo radioterapia, o irmão, né, o vizinho, é feito de uma forma muito criteriosa. Então, o próprio equipamento, o próprio sistema, ele te barra dos erros, entendeu? Então, um erro ou um descuido que possa vir a ter. Aí um colega, como funciona a aplicação de dose? Após feito o posicionamento do paciente, estando tudo ok, né, o próprio equipamento acelerador linear, ele tem uma chavinha, você gira a chave, aí essa chave, né, a gente costumava falar que era a chave do pensamento.
Então, antes de você girar a chave do acelerador, você tinha que ter na cabeça que estava tudo ok. Girou a chave, literalmente, era uma chavinha dentro do painel, em cima do painel do acelerador. Você gira a chave, girou a chave porque está tudo ok. Aí você vai apertar, né, um botãozinho e a dose vai ser aplicada. Ok? Alguma pergunta? Só beber uma aguinha aqui. Tranquilo, Geisa? Explicado aí a questão da aplicação? Beleza? Então, beleza. Fechou. Qualquer pergunta vocês podem fazer. Então, eu vou falar um pouco de algumas questões de tratamento, tá? Da radioterapia. A forma fracionada da radioterapia externa é a mais comum, tá? De se realizar. Só que também tem alguns avanços que vem tendo, correto? Não quer dizer que é só de forma fracionada. Você pode usar a radioterapia em outros ambientes também, sem ser lá oh meu Deus, fugiu aqui da cabeça, lá no setor de radioterapia, no local da radioterapia. Como funciona a aplicação da dose? Eu expliquei para a Geisa. Oi, Lara, obrigado. Lara, grande professora aí também, colégio. Expliquei para ela aí um pouco atrás. Então vamos lá. A radioterapia ela não é somente feita dentro do setor de radioterapia. Ela pode ser feita também durante cirurgia de mastectomia, seja parcial ou radical. Não é muito comum, tá? Realizar esse tipo de cirurgia. Beleza? Não é muito comum. Na verdade, esse tipo de radioterapia. Ok? Mas pode ser feito durante no centro cirúrgico, durante a mastectomia parcial, conservadora ou radical, pode ser feito também a administração de dose de radiação. E também, hoje tem uma técnica também que é utilizada que chama hipofracionamento de dose. O que é hipofracionamento de dose? Aonde você emprega uma maior quantidade de dose, tá? Em um menor espaço de tempo. Ok? Então, isso mesmo, intraoperatório, durante a cirurgia. Eu diminuo a quantidade de tempo, né, da questão do fracionamento e aumento a quantidade de dose. Tem estudos que falam que isso está sendo bem benéfico para o tratamento de câncer de mama, diminuindo assim a recidiva, né, a volta do câncer de mama, correto? E também pode ser utilizada a radioterapia por IMRT, tá? Que é uma técnica utilizada de forma que os feixes de radiação, dependendo do ângulo de entrada no tumor, ela é modificada de forma a preservar os tecidos saudáveis, ok? Então pode ser feito desse jeito também, além da radioterapia convencional, aquela que o paciente vai lá no setor de radioterapia, pode ser feita a radioterapia durante a cirurgia, né, posteriormente a cirurgia ali, procedimento cirúrgico, e também de forma que doses maiores são aplicadas no menor espaço de tempo, ok? E também a mudança, né, do feixe de radiação, do ângulo de entrada da radiação, assim preservando ainda mais os tecidos saudáveis. Porque além de você matar ali as células cancerígenas, você também tem que fazer o quê? Preservar os tecidos saudáveis. Isso também é muito importante, tá? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Tá tranquilo aí? Muito bem. Depois do procedimento, o paciente tem efeitos colaterais? Sim, o paciente ele pode desenvolver alguns efeitos colaterais durante a radioterapia.
são efeitos que não vão atrapalhar em si a vida do paciente e são efeitos, né, não severos, são efeitos leves. O que é comum acontecer? Um pouco de náusea. Náusea é um dos principais efeitos para a radiação, tá? Um dos principais efeitos são náuseas. Mas principalmente no câncer de mama, por ter sido o tecido, né, que envolve a mama, que é o tecido externo, ser muito sensível, acaba provocando radiodermite, que é como se fosse, a radiodermite como se fosse uma queimadura, né, na pele. Só que o que acontece? Essa radiodermite, ela é tratada até anteriormente de começar o tratamento. É uma boa pergunta isso aí, que a gente consegue também entender um pouco do processo. Quando o paciente, às vezes, antes de iniciar o tratamento, ele é orientado a comprar, né, tem uma pomadinha específica que se passa na mama antes do tratamento, né, antes da dose, ou até, né, durante o dia ali, 1 ou 2 vezes ao dia, para diminuir o efeito dessa radiodermite. Porque essa radiodermite, ela pode também evoluir, tá? E essa evolução da radiodermite, ela pode evoluir, ela tem 4 graus. O primeiro grau é leve, né? Vai ficar um pouco vermelho, um vermelhidão, a pele na região da mama vai ficar um pouco aquecida, né? Um pouco quente. Do segundo ao terceiro grau, pode acontecer o quê? Infecções, tá? Acima do segundo grau. Pode acontecer infecção, então a pele descama mais, vai saindo líquido, correto? Então, o que acontece? Acima do terceiro grau, é recomendado que o paciente pare o tratamento de radioterapia. Porque se chegar ao 4º grau, pode acontecer necrose no tecido mamário. Então é importante, mas assim, isso é acompanhado, tá? Então, o próprio paciente que nele ali é feito o tratamento de radioterapia, né, consequentemente ali todos os dias, o paciente, além daquele check-film que eu falei para vocês, o paciente também passa pelo radioterapeuta constantemente durante o tratamento. E qualquer queixa que o paciente tenha, também ele é orientado a passar para o radioterapeuta, que o radioterapeuta atende ele no consultório ou vai até o acelerador durante o tratamento e vê. Porque se tiver, e o próprio técnico também de radiologia, ele avalia, se tiver, a paciente estiver com muita dor, um grande desconforto, então, às vezes chega lá, tem tratamento de radioterapia durante a madrugada, 1h da manhã, 2 horas, meia-noite, às vezes nesse momento não tem um médico, né, um radioterapeuta. Às vezes o paciente chega lá e você vê a mama dela descamando, né, com muita inchada, saindo líquido, né, da região que está ali a radiodermite, não realiza o tratamento, né, a radioterapia naquele dia. É feito de forma que o paciente, aí você orienta o paciente, olha, hoje não tem como então a gente fazer, então amanhã, né, você vem aqui no serviço de radioterapia, que o radioterapeuta, você passa pelo radioterapeuta, ele avalia se a senhora pode continuar, porque como eu falei para vocês, né, se você deixar evoluir essa questão o paciente deixar evoluir essa questão da radiodermite, pode causar, né, até a necrose da mama do paciente. A questão da radioterapia, comumente, ela é feita 5 dias na semana, tá? Segunda a sexta-feira, mais comum é isso. Ela não é feita seguida, um exemplo, 30 dias ininterruptos. Não pode ser assim. Por que tem essa pausa? Para que o próprio corpo, as células saudáveis se regenerem, tá? Então o paciente também ele tem um descanso dessa radioterapia. Então comumente é feito 5 dias, sábado, domingo, o paciente tem que literalmente descansar. O seu corpo descansa, né, de forma que as células ali, né, se regenerem, as células saudáveis, né, se regenerem, para que não cause dano ao paciente. E o que acontece? Se for a questão de dose, né, muito aplicado,
uma dose muito grande, ela é feita de um momento só, porque não quer dizer que a radioterapia ela seja somente externa. Você pode ter também a radioterapia interna, que no caso seja a braquiterapia. Não é muito comum braquiterapia no tratamento de câncer de mama, correto? Não é muito comum, mas pode ser utilizada. Antigamente você tinha a radioterapia intracavitária e intersticial. A intersticial não se utiliza mais, acabou. A intracavitária é ainda utilizada, tá? Ainda se faz o uso das duas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? A intersticial, que ela não é mais utilizada, a questão era que a fonte de radiação, somente o intervalo das radioativas, tá, Bruno, vou explicar. A intersticial ela não é utilizada porque é o seguinte: os isótopos radioativos, bem pequenininhos, eram colocados dentro da mama do paciente e ele ficava ali por um certo período de tempo com essa fonte radioativa dentro da mama. Tá? E essa forma intersticial, né, hoje é utilizada a intracavitária, de forma, como é que funciona essa questão da braquiterapia? Vamos entrar aqui um pouco então para a gente matar essa questão da braquiterapia. A braquiterapia é uma forma de tratamento utilizando radiação, que são isótopos radioativos, né? Como eu citei no exemplo, no início, quem está desde o início, eu falei até um pouquinho do césio, né? Até citei que o césio tem uma meia-vida de 30 anos. E o cobalto, né, que também depois foi substituído o césio pela cobaltoterapia e hoje difundido os aceleradores lineares, nem cobalto se utiliza mais. O cobalto ele tem uma meia-vida de 5 anos, então, né, você tem uma grande diferença aí de meia-vida. Você tem vários outros tipos de isótopos radioativos. Você tem isótopos radioativos, alguns radiofármacos, que a meia-vida deles são de horas, correto? Então, hoje se utiliza alguns isótopos de emissor de radiação, obviamente. Não quer dizer que ele tem uma meia-vida menos curta, né? Ele pode ter uma meia-vida aí de 20 anos, 10 anos, 7 anos, beleza. Mas esses isótopos radioativos, eles são introduzidos dentro do paciente através de catéteres, através de sondas. Então, introduzido de que maneira? Se eu tenho um tumor em determinada região, hoje a braquiterapia é mais difundida, né? É mais utilizada no tratamento de câncer de colo de útero, tá? Mas o que acontece? Esse isótopo radioativo ele é colocado em contato direto, né? Próximo do tumor, dentro do paciente. Então, se é na mama, dentro da mama. Colo de útero, dentro do canal vaginal, até ali no colo do útero. O isótopo radioativo, a sementinha radioativa, vai ficar lá do lado do tumor e vai ficar irradiando. Tem alguns benefícios. O que acontece? A radioterapia externa, um exemplo, até o campo de radiação chegar lá na região que deseja ser tratada, no exemplo do colo de útero, ele pode pegar a cabeça do fêmur, pode pegar a bexiga, o campo pode pegar parte do intestino, né? Final do intestino grosso. E isso causa efeitos colaterais no paciente, correto? Já na braquiterapia, na teleterapia, né, ou radioterapia externa, a radiação vem de fora, né, para dentro do paciente. Então, até ele chegar no tumor, ele está irradiando tecido saudável. Não tem como, ele vai irradiar tecido saudável. Então, o que acontece? Essa questão da irradiação no tecido saudável, você tem os efeitos colaterais. Na braquiterapia, a semente vai ficar próxima do lado do tumor. Então, ela vai ficar com essa semente ali por 40 minutos, 1 hora. Um exemplo. Depois é retirada, porque ela recebeu já uma certa dose que foi prescrita pelo radioterapeuta. Correto? Isso aí tem que ser levado em consideração.
Toda bracterapia, principalmente de forma na radioterapia da mama, é colocado um dreno, uma sonda na mama. Essa semente, esse isótopo radioativo é colocado até onde está o tumor. Ela vai ficar ali por um certo período. Ela vai ser retirada, guardada. Aí pode ser feito de duas formas. Ou o paciente vai receber uma dose única, ou o paciente pode receber 2 doses no dia, né, de forma que o paciente vai ficar internado de forma ambulatorial no hospital. Então o paciente vai estar no hospital, né, um exemplo, o paciente vai lá no setor de radioterapia, porque o isótopo radioativo, né, essa fonte, né, esse isótopo, ele não sai do setor de radioterapia não, ele fica lá. Ele fica dentro de um robozinho, de um cofrinho, que fica dentro do robozinho. Nem é o técnico que pega essa fonte com a mão e coloca dentro do paciente, não. Você tem um robozinho, um equipamento, que essa fonte fica lá guardada, aí você conecta o tubo junto com o catéter ali, ou a sonda, né, que está próximo dentro do paciente. O robozinho vai pegar essa semente, vai passar por esse tubo, vai levar até lá o tumor. Aí, essa fonte, essa dose de radiação, como eu disse desde o início, é calculada por tempo. Então, em meia hora, o paciente recebeu 100 grays, um exemplo. Então, a dose é 100 grays? Beleza. Aí vai pegar essa fonte e vai voltar para o robozinho. E isso tudo é levado em consideração a questão que eu falei para vocês da meia-vida, né? A meia-vida do isótopo. Que a cada dia que passa, o isótopo perde energia. Ele vai perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia. Então, todo dia que usei a fonte hoje, né? Vou usar a fonte amanhã, o próprio físico, né? Dentro de todo o serviço de radioterapia tem um físico médico. É um físico, ele faz especialização em física médica, né? Tem que ter obrigatório. O físico, ele vai calcular a intensidade da fonte de radiação naquele dia. Então se ela chegou com tal energia, então depois de 365 dias, um ano, ela está com tanto de energia, ela não está com a mesma energia. Então isso aí vai ser calculado, essa fonte de radiação vai ficar no paciente por um certo período. Na mão, essa forma intracavitária, o paciente pode receber esse tratamento 2 vezes ao dia. Aí o paciente vai ficar internado, como eu falei para vocês, de forma ambulatorial. Ela vai no setor de radioterapia, recebe a dose, sai, né, tira a fonte de radiação, ela volta lá para o quarto, para o apartamento lá, né, no hospital, ela vai ficar internada. Aí à tarde ela volta e recebe mais um quantitativo de dose. Ela pode ser feita dessa forma, né, 2 vezes ao dia, ou somente uma vez e acabou. Às vezes uma dose única, tá? Então ela fez uma dose e acabou. Não quer dizer que a dose única seja somente na bracterapia. Na teleterapia também, ou radioterapia externa, a gente tem a radiocirurgia, que trabalha com uma grande quantidade de dose com uma aplicação só, né? Então o paciente vai no setor somente uma vez. Na cápsula do material radioativo. Sistema remoto de carga. No setor de radioterapia, a gente chama robozinho mesmo, esse equipamento de bracterapia, onde fica nessa fonte, onde ele faz essa mudança aí de um lado para o outro, né? Então o robozinho, ele é um robozinho, literalmente, que ele pega a fonte, leva e volta. E se acontecer algum erro, né? Já aconteceu, é comum, pode ser comum acontecer, dessa fonte parar no meio do caminho, então ela não chega no paciente e não volta para o cofre do robozinho. Aí o físico tem que entrar lá dentro da sala, todo aparamentado, pegar essa fonte, guardar em um cofre, né, móvel de chumbo, vai pegar, guarda lá, sela ela, né, e tem que anotar também todo esse procedimento que foi realizado. Beleza? Alguma outra pergunta? É porque essa questão da utilização de fonte, né, esse sistema de armazenamento aí, ele pode ser móvel também, que é também utilizado, muito difundido na radiologia industrial. Alguma pergunta, galera? Denison. Alguém tinha feito uma pergunta posteriormente? Deixa eu ver se volta aqui. Volta. A Bruna tinha perguntado o intervalo dessa radioterapia, por gentileza. Como eu falei, Bruna, ela pode ser feita de forma fracionada, tá?
que pode ser, a gente fala sessões, né? 20 sessões, né? A cada 5 dias daria um mês, né? Ou pode ser feito por forma de hipofracionamento, então você consegue diminuir a quantidade de sessões aumentando a quantidade de dose. Ou também feito por IMRT, que você também consegue modular o feito de radiação de entrada no tumor. E como eu falei, também não sei se você pegou, é a questão de 5 dias. A cada 5 dias o paciente para, né, no final de semana. Que comumente, como eu falei, a radioterapia funciona de segunda a sexta-feira. Aí sábado e domingo o paciente precisa desse tempo de descanso, né, para que as células do corpo se regenerem, para ele ficar bem. Não pode ser feito de forma contínua. Aí, como eu falei para vocês, na radioterapia pode ser também utilizado a radiocirurgia, né? Não é muito comum fazer essa questão de radiocirurgia em mama, mas como funciona a radiocirurgia? Eu tenho uma grande quantidade de dose aplicada uma única vez no paciente, tá? Aí isso aí depende de dose, de paciente, de tumor, tudo está envolvido. O tipo de radiação, radiação basicamente, né, eletromagnética, raio-x. Os mesmos propriedades seria, né, dos raios-x do equipamento de raio-x convencional, de tomografia, né, a questão de propriedades físicas seriam elas. Só tem um detalhe, ela tem maior quantidade de energia. Na radioterapia, a gente trabalha com mega eletrovolts. O que acontece? Dentro do tubo, falando um pouco mais objetivo agora, dentro do tubo do acelerador linear, os elétrons são acelerados. Então eles são acelerados, né, por essas ondas aí. Eles são acelerados. Ao chocar com o alvo, ele libera maior quantidade de energia. Então, em questão de propriedades físicas, são raio-x, né, são fótons de radiação, só com maior quantidade de energia, que a gente fala MeV, né, mega eletrovolts. Por que acontece a retirada da mama? Isso aí, como eu falei no início, há vários fatores para a retirada da mama, né? Não tem como falar, como eu falei para vocês, a questão do câncer é muito difundida. Quando a gente fala câncer, né, você tem vários tipos de câncer. E como eu falei, se o tecido não for também radiosensível, às vezes a radioterapia ela é inviável. Então a radioterapia também não é utilizada em todo o tecido cancerígeno. Então a questão da retirada da mama está intimamente ligada ao tipo de câncer que é. E caso esses óxidos ficarem dentro do paciente por um tempo a mais que deveria, o que pode acontecer? O que acontece? Não fica. Após deu o tempo lá da dose estabelecida, do isótopo, na questão da bracterapia, o que acontece? Essa fonte, ela tem que ser retirada. Aí vamos supor que o robozinho lá travou. O físico vai entrar lá na sala, colocar o equipamento rápido, junto com o dosímetro, porque tem que ter também, né? Dentro do serviço de radioterapia, todo mundo tem que usar dosímetro. Entra dentro da sala e retira manualmente. Ele tem um dispositivo manual que você consegue também fazer o recolhimento da fonte, né? Até um certo local onde você pode retirar essa fonte manualmente e guardar dentro de um cofre de chumbo. Mas a fonte radioativa, o isótopo, ele não pode ficar mais do que o tempo pré-estabelecido dentro do paciente. Isso não acontece, tá? Não pode, mas literalmente também isso não acontece no setor de radioterapia, ok? Alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem instalado um dreno. É instalado um dreno, um catéter no paciente para facilitar essa colocada
ou um catéter ou uma sonda, tá? Não dreno. Um dos dois. Aí depende também da morfologia da mama e como vai ser feito o procedimento. Alguma pergunta, galera? Tranquilo? Sobre o tratamento radioterápico, é isso, tá? Que eu vinha contribuir para vocês aqui hoje. Da utilização da radiologia, eu falei um pouco do SESC, que entrou primeiro aí, falando aí um pouco do SESC também. Como é feito o tratamento, tá? Da função. Lembrando que o técnico de radiologia, junto com o técnico de enfermagem, é uma equipe multidisciplinar, tá? Não quer dizer que é somente o técnico de radiologia que trabalha no setor de radioterapia. Não, técnico de enfermagem também é muito comum, tá? Trabalhar no setor de radioterapia. E, obviamente, o técnico de segurança trabalha também, né? Para ver lá como que está as questões do ambiente de trabalho. E o pessoal da análises clínicas, né, do setor patológico, que literalmente é importantíssimo, né? Para fazer aí o diagnóstico, né, para saber qual que é o tipo de câncer que a paciente tem. Então, literalmente somos uma equipe multidisciplinar, né? Não trabalhamos sozinhos. A gente fala de um ou de outro, mas todos vocês aqui, todos os alunos que trabalham aqui no colégio, literalmente a gente trabalha junto, a gente não trabalha sozinho. Eu acho que fica gravada sim, tá? O pessoal aí do colégio, eles devem organizar. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma outra pergunta, eu acho que estou aqui à disposição. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, eu acho que a Suemara me fez uma pergunta, eu não respondi. Eu não consegui responder a Suemara, não sei se ela está aí ainda, a professora nossa aqui. Passou aqui, foi muitas perguntas de uma vez ali e eu não dei conta de ler. Queria agradecer aí a professora Cilaila, fera na biologia do colégio, a professora Laila participou aí também. A todos os meus alunos, Diogo Drummond, meu xará, chama o Diogo na sala, todo mundo olha, sabe quem que é? Sim, a bracterapia também entra no contexto. Ana Leonardo também, show de bola. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar. Meu Instagram é Diogo Beirigo, que é meu sobrenome, B-R-I-R-G-O, ou mais simples, DOBXK, D-O-B-X-K. Ah, Marcão, fala Marcão, fez uma pergunta. Qual que é a pergunta? Repete aí que eu vou ter o maior prazer de te responder. Manda aí de novo. Porque tinha que mandar lá no quadradinho, aí eu ficava mais fácil responder. Professora Aline Apolinário, também show de bola. Larissa Suemara, Aline Apolinário, também envia aí, pessoal da Enfermagem e Segurança do Trabalho. Obrigado pela participação. Se algum outro colega entrou e eu não vi, me desculpem. Semente radioativa utilizada no tratamento? Sim, essas sementes, né, no tratamento de bracterapia são sementes literalmente pequenas, né, do tamanho de um grãozinho de arroz, que é introduzida dentro do paciente, né, através das catetersondas, por um certo período e é retirada. Então, na bracterapia, esses isótopos, né, também são chamados de sementes, tá? Porque são pequenos, como eu falei para vocês, num grãozinho, do tamanho de um grão de arroz. E como eu falei, mais difundida no câncer de colo de útero, tá? A bracterapia. Já a teleterapia se trata o corpo inteiro, tá? Desde a cabeça, toda a região do corpo, toda a anatomia. A bracterapia, a radioterapia externa, ou também chamado de teleterapia. Você pode ter essas duas funcionalidades. Ah, outra pessoa também que eu não agradeci, Fabiana. Obrigado, Fabi.
Fabi idealizou aí a palestra de hoje aí, né, Fabi? Show de bola. Alguém outra pergunta? Respondido, Marcão? Tranquilo? Marcão teve ontem. Tá arrumando esse estágio já, terminando. Então fechou então, galera. Sabe, ninguém tem nenhuma pergunta. Espero aí ter tirado a dúvida de todos. Ó, Suzana, saudades também. Passa aí, mudou pra noite, me abandonou. Então, galera, espero aí ter contribuído. Desculpa aí qualquer erro aí, um pouco de nervosismo, se não ficou do jeito que vocês perguntaram aí a resposta, mas eu tentei tirar as dúvidas da melhor forma possível. Se tiver alguma dúvida, estou aqui no colégio, tá? Podem ir vindo aqui me procurar, acho que estou aí à disposição, se não também no Instagram, vocês podem perguntar também, ok? Obrigado, bom final de semana a todos. Mais tarde tem lives aí, mais 3 lives para vocês, muito conhecimento, e agradeço todo mundo aí pela atenção e paciência, beleza? Obrigadão, um abraço, tudo de bom para vocês.